Bem-vindo ao projeto Apóstolo Marcos. Aqui vos fala o pastor missionário Maxi Marcos. Deixe seu like e os seus pedidos de oração nos comentários para que eu possa estar orando por todas as vossas causas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou contar aqui uma experiência que eu tive com extraterrestres. Foi no ano de 2018, no mês de junho. Eu falei com Deus, fiz uma prova com Deus. E eu falei com ele assim: Senhor, falam por aí sobre discos voadores. E no tempo do National Kid, né? Lá na década dos anos 80, mais ou menos, eu vi aquele filme, né? E vi os discos voadores. E um dia eu vim falar com Deus, se no caso discos voadores existiam. Aí, quando foi pela madrugada, ele me deu uma visão. E nessa visão estava à noite e aparecia duas naves que eu olhava assim de longe, antes de entrar na luz que eles iluminam a terra. Eu entrei naquela luz lá e subi igual um elevador. E era muito rápido. O povo na terra fala em abdução, né? Aí eu caí em cima de uma maca. E, meus irmãos, quando você está arrebatados em espírito, você sente a mesma coisa que fosse um beliscão na sua mão, nos seus braços. E tinha uns bichos que eram parecidos com garça aqui na terra. E eles tinham um bico grande e eram todos verdes. E eu sentia a picada no meu braço, né? Aí quando eu falei no sangue de Jesus há poder, eles sumiram tudo. Aí eu me levantei, quando eu olhei, eu estava no espaço, estava dentro de uma nave espacial. E aí apareceu uma mulher. Essa mulher era morena, tinha os seus cabelos preto, liso, mas tinha uma diferença. Um dos braços dela era normal, igual o nosso aqui na Terra. E o outro braço era em forma de tentáculos. Tem um povo no mar que ele tem uns tentáculos, né? Então,
ela falava para mim assim, no meu idioma: você não perguntou ao homem que eles chamam Deus de homem? Você não perguntou ao homem se discos voadores existem? Aí ela falou para mim: a nave existe, mas quem guia ela são demônios transfigurados. Os demônios, eles se transfiguram em pessoas humanas, como nós aqui na Terra. E aí, depois que ela falou isso, eu desci direto naquela mesma luz. Eu cheguei na Terra. Aí passei por uma casa de uma missionária, o nome dela era Miriam, e falei para ela que daqui a um tempo a filha dela ia gerar uma criança, e era uma menina. Aí depois eu fui embora, a filha dela me acompanhou até o portão e eu fui embora. Quando eu olhava para trás, eu dei um até logo para ela e depois eu acordei dessa visão. Aí, para confirmar, era um dia à noite, eu estava arrumado assim para ir para a igreja, a qual eu pastoreava, lá em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Eu estava numa sacada da casa, aí apareceu Jesus e ele falou para mim: eu vou abrir os seus olhos para você contemplar a nave. Depois eu vou fechar. Isso era, eu calculava que mais ou menos as horas deveria ser umas 7h05 da noite. E aí o Senhor abriu os meus olhos. Meus irmãos, a mesma nave que eu vi na visão era a nave que apareceu na nossa realidade, apareceu na nossa terra. E eu contemplava as luzes piscando e a cor dela era preta, igual eu vi na visão. Aí eu ficava acompanhando, eles viram que eu estava acompanhando, né? E depois sumiu de repente. Era uma altura de mais ou menos 100 metros de altitude. E depois que eu vi, o Senhor fechou os meus olhos. Aí o Senhor tinha ido embora. Aí eu falei: obrigado, Jesus, por o Senhor ter confirmado, o Senhor ter me mostrado e confirmou na realidade que existe disco voador, a nave espacial. Então, Igreja de Deus, povo de Deus, o tempo é que todos nós se unimos em buscar a Deus enquanto se pode achar. Invocar Ele enquanto Ele está perto. O tempo é esse, porque os anjos já estão
apostos, nos 4 cantos da terra, com a trombeta na mão, aguardando a ordem de Deus Pai. Então, Igreja de Deus, vamos buscar a Deus, porque Ele vai voltar com poder e grande glória. Ele vai voltar, Jesus vai voltar. Veja os sinais que estão acontecendo sobre a face da terra. É tempo de buscarmos ao Senhor mesmo, amados irmãos em Cristo Jesus. Isso eu falei porque um dia Deus falou para mim: o que eu te mostrar, fala para o meu povo aonde eu te enviar. Então eu estou trazendo um alerta para o povo de Deus, que fiquem firmes nos pés do Senhor Jesus, que Ele voltará para buscar a sua noiva. Amém, Igreja de Deus? Aqui vos falou o pastor missionário Maxi Marcos.